Olá pessoal, como vão? Olá pessoal, como vão? Então, para o nosso estudo de hoje, conforme o nosso cronograma, nós vamos estar falando sobre a evolução histórica do direito penal, certo? E dentro desse conteúdo, nós vamos abordar algo em torno de 10 tópicos, que são os mais importantes para serem tratados, certo? Então, dentro desse conteúdo, em específico, a gente vai tratar sobre uma breve introdução sobre a vingança penal, o direito penal na Grécia Antiga, o direito penal em Roma, o direito penal germânico, o direito penal na Idade Média, a Idade Moderna, o período humanitário e o iluminismo, escolas penais, a moderna doutrina penal e a história do direito penal brasileiro, certo? Então esses são os 10 itens que nós vamos abordar na aula de hoje, tá? Então, sem mais delongas, eu já vou partir para a parte introdutória desse assunto, ok? Então, há de se observar, né, que no início, pelo menos do que há registros, relatos, né, de um início de um direito penal, né, que não existiam normas sistematizadas, né, em razão de ser um tempo primitivo, né. O castigo ele não estava relacionado à promoção de justiça ainda, pois esse pensamento ele é mais desenvolvido, ele é mais evoluído, né? Então a gente tem aí a aplicação de um direito penal voltado mais em si à retribuição, à vingança, à simples devolução daquele mal que era realizado contra o ofendido, a vítima, certo? Então temos aí penas cruéis, desumanas, extremamente desproporcionais, que de fato acabavam eventualmente até atingindo não somente a figura do delinquente, a figura do um criminoso que tenha cometido o crime, mas sim sua família, coletividade, né, aquele grupo social vinculado ao indivíduo e até suas futuras gerações, né, atingindo ali a segunda, terceira, quarta geração da família do criminoso, do delinquente, certo? Agora indo para o segundo tópico, né, passando já essa parte pequena de introdução, vamos falar sobre a vingança penal, certo? Dentro da vingança penal nós temos três tipos, né, que é a vingança divina, a vingança privada e a vingança pública, certo? Então, de início vamos falar sobre a vingança divina, certo? Então, como a própria palavra fala, né, vingança divina. Logo você consegue imaginar que aquela sociedade em si acreditava numa divindade, né? Não haviam explicações para aquela sociedade primitiva de uma percepção de mundo em que a ciência fosse aplicada aos fenômenos naturais, né? Era uma sociedade que carregava crenças envolvendo os misticismos, envolvendo criaturas sobrenaturais. Então, existe aí a figura da divindade, né? Os fenômenos naturais, eles acontecem em razão da vontade divina, né? Não acontecem por qualquer outro tipo de explicação científica, correto? Essas divindades eram chamadas de totens, logo as sociedades que acreditavam nessa influência, nesse poder da divindade sobre a sociedade, eram as sociedades totêmicas. Então, a ideia era que quando algum sujeito daquela sociedade descumpria alguma regra, ele atentava contra a vontade dos totens, né, que eram as divindades. Nesse sentido, o sujeito ele era punido, mas pelo grupo. Porém, o grupo fazia isso por medo dos totens, por medo da divindade. E então, esse grupo acreditava que ao retaliar esse mal, repreender esse sujeito, mais que com uma pena cruel, desumana ou degradante, era a forma correta de se agradar a divindade, né? Deixá-la satisfeita em razão dessa transgressão, né?
por medo, né, obviamente. Então a vingança divina é basicamente isso. Já a vingança privada, ela é um pouco diferente. Nós já nos afastamos daquela ideia de divindade e já partimos pro particular, pro privado, certo? Então aqui nós temos uma reação punitiva que partia da vítima ou de pessoas ligadas ao seu grupo social, certo? Então não há uma regulamentação certa, além do mais é uma vingança privada, logo não havendo uma regulamentação, você já consegue imaginar que existia desproporcionalidade, disparidade de penas, de retaliações, né? Então não havia um controle, era um livre-arbítrio da vítima ou daqueles que circundavam a sua pessoa, que tinha a possibilidade de cometer alguma coisa contra aquela vítima, certo? Que era desproporcional sempre, né? Então a reação era do ofendido, né? Ou de seu grupo. Sendo desproporcional essa ofensa, ultrapassando a pessoa do delinquente, como eu havia dito, né? Atingindo outras gerações, atingindo a coletividade do delinquente e a coletividade do delinquido, certo? O Código de Hammurabi, na Babilônia, é um exemplo disso, né? Quando adotou a regra do talião, que a punição, assim, então, passou a ser graduada de forma a se igualar à ofensa. Então, era realmente retaliar aquele mal de forma proporcional àquele próprio mal, né? Não evitava apenas cruéis e desumanas, certo? E fazia distinção entre homens livres e escravos, né? Então, obviamente, sabendo dessa distinção, fica claro que os escravos acabariam sendo... seria reservado aos escravos penas e punições mais graves em razão da sua qualidade de escravo, coisa que é totalmente insensata e fez parte realmente da história, né? Também temos o exemplo da Lei das 12 Tábuas, que também aplicava a regra do talião. Alguns povos do Círculo Polar Ártico, né, que aplicavam umas penalidades burlescas, satíricas ou sarcásticas, né, que, no caso, o autor dos delitos era exposto ao escárnio coletivo. Escárnio é desprezo, zombaria, né, caçoação, né, daquele sujeito. Então era uma pena vergonhosa, era uma pena humilhante, né, era uma pena que afetava, que atingia diretamente a própria honra daquele indivíduo, né. Certo. Aqui também temos as leis assírias, né, que foi entre o século XV e o século XIV a.C., né, onde existiu uma elaboração da responsabilidade subjetiva que se sobrepôs à responsabilidade objetiva, que também era a base da lei de Talião. Aqui, quando a gente faz essa distinção entre responsabilidade subjetiva e objetiva, tem que se ter em mente que a subjetiva envolve diretamente a culpa, que é a vontade, consciência, né, de cometer algum ato, de ter alguma conduta, né, seja ela comissiva ou omissiva, mas a vontade, certo? Então, entrando aqui num sentido de cometer um crime de forma dolosa ou forma culposa, aqui temos o dolo, certo? O sujeito deveria estar imbuído daquela vontade de cometer crime contra a vítima, cometer o crime contra seu próximo, certo? Então esse era o preceito básico do talião. O sujeito deveria ter vontade e a consciência de cometer aquele crime contra determinada pessoa. Aí também temos o direito hebreu, certo? Que não fez uma diferenciação de penas em relação às pessoas que cometiam o crime. Então, aqui nós já nos afastamos daquela ideia do escravo e do homem comum, né? Que acabava sendo penalizado de formas diferentes. É óbvio que, na prática, eu acredito que tenha sido muito difícil ser feito isso, certo? Mas aqui, pelo menos na bibliografia, aparece isso, né? Então, a punição independia da classe social, né, desses agentes. Aqui também se defendeu um abrandamento da pena, né, de acordo com o tipo de delito. Então, aqui já vemos uma estipulação de penas diferentes, né, de quantidades diferentes, de proporções diferentes, de acordo com os tipos de crimes, né. Aqui temos a instituição de crimes capitais, né, então o crime capital seria contra a divindade ou contra a moral e os bons costumes, né. Temos aqui a reprimenda. A reprimenda poderia chegar até a 4ª geração da família. Então, no direito hebreu, tínhamos uma oficialização disso, né?
e continua pautada na vingança, né, o direito do agredido. Temos também as leis de Moisés, que buscava a mitigação da resposta punitiva e a eliminação da pena capital. A pena capital, diferente do crime capital, é quando o sujeito ele é sentenciado à morte, né? A pena capital é a morte. Agora, encerrando aí a vingança privada, vamos tratar sobre a vingança pública, certo? A vingança pública ela tem uma maior organização, né, societária, e há um fortalecimento do Estado, né? Deixa de lado o caráter individual da punição, né? E entrega ao Estado a competência de aplicar essa pena. Então, há uma delegação de poder, de atividade, né? Então, o Estado, né, em razão de poder fazer isso, ele aplicava a pena, né, em razão de proteger a existência do próprio Estado e proteger a figura, né, do soberano. Foi instituídos alguns tipos de delitos principais, como a lesa majestade, ordem pública, bens religiosos ou públicos, homicídio, lesões corporais ou impropriedade, que não vem necessariamente ao caso, mas achei pertinente citá-los. As sanções continuam com aspecto cruel e violento, certo? Nesse período aqui da vingança penal, né, seja divina, privada ou pública, não temos nenhum tipo de pena que não seja cruel ou desumana, certo? Então já fica essa dica aí, né? Então ainda também atinge os descendentes por diversas gerações, o que é muito, muito infeliz, né? Não tem individualização da pena, né? Simplesmente não faz sentido, né? Uma família, seus descendentes, filhos, netos, enfim, acabarem também sendo penalizados em razão de um único delito cometido por alguém, né? Agora, terminando esse item da vingança penal, vamos passar para o terceiro item, certo? Que é o direito penal na Grécia Antiga, tá? Então, na Grécia Antiga, não existem muitos escritos, certo? Para grandes análises, para grande estudo, né, daquele tipo de direito penal, mas sim algumas passagens filosóficas de alguns autores muito conhecidos, certo? Evoluiu da vingança privada e da vingança religiosa para um período um pouco mais político, com base na moral, né? O que é muito interessante, houve um progresso enorme aqui. Então foram os primeiros a buscar qual seria a razão e o fundamento do direito de punir e qual seria a razão da pena. Então eles estudavam aqui qual era o fundamento de punir, por que as pessoas eram punidas, né? Qual seria essa motivação, qual seria essa finalidade, né? E qual seria a razão da pena, por que essa pena deveria ser desta forma, né? Então foram os primeiros questionadores, né, do sistema, certo? Então, as opiniões mais conhecidas foram de Platão e Aristóteles, no caso. Aqui tem algumas obras como Leis e Protágoras, né, e a Ética, a Nicomaco e na Política, que é de Platão e Aristóteles, né? Então, aqui temos a Lei Draconiana também, no século 7 a.C., né, que Drácon, que foi o primeiro legislador ateniense, né, optou pela pena de morte a todo e qualquer tipo de delito, independentemente de sua gravidade. Então aqui você já percebe que é algo totalmente desconfigurado com o que existe atualmente, né? Até um pouco realmente aristocratas, né? Isso é muito pesado, né? Pensar que um crime simples, em comparação com crimes mais complexos, mais danosos, mais graves, seriam indistintamente punidos com a mesma pena, né? Que é a pena capital, a pena mais forte, mais pesada, mais séria, que é a pena de morte. Perdão. Também temos Pitágoras, né? Que fala que começa a aplicar a lógica matemática, né, na punição jurídica, trazendo um efeito retributivo que se contrapõe ao mal produzido e o sendo em proporção, né? Então aqui já se começa a aplicar matemática no cálculo de pena, né, e entender quais são as condutas mais graves ou não, e que, sabendo disso,
tendo essa necessidade de aplicar a matemática, certo? Depois disso temos Protágoras, né, que diz que a pena tem um efeito intimidativo, né, baseando-se nas lições de Platão, e que a pena ela devia intimidar o autor e a própria sociedade, visando a correção dos rumos de comportamento não apenas do delinquente, mas também dos demais indivíduos, né? Também temos Platão, né, que fala sobre a doença da delinquência, e aqui não no sentido patológico, mas no sentido de dano social, certo? Em que a pena é uma espécie de remédio para curar essa doença, né? Sendo a finalidade da pena, da punição, a própria intimidação, né? Diferentemente do que nós temos hoje, né? Aqui temos a finalidade da pena como intimidação, né? Não temos uma finalidade retributiva, preventiva, reeducativa, ressocializadora. Aqui nós temos tão somente uma finalidade voltada à intimidação, né? De impor medo àquela sociedade, colocando num palco, basicamente, aquele crime cometido por determinado indivíduo como exemplo, né? Para que ele não cometesse aquele crime. Então, a existência do castigo não é pelo fato de alguém ter delinquido, mas para que exista um efeito social, ou seja, para ninguém mais praticar delitos. Também temos Epicuro, né, que falava que não acreditava necessariamente no princípio utilitarista, né, da pena, e que a necessidade faria com que o Estado utilizasse as penas, tão somente, que deveriam ser dispensadas quando necessárias. Então aqui Epicuro já fala sobre um Estado em que ele pode ou não aplicar as penas conforme lhe convém, né? Já é algo que não tem muita concordância, né? Pois seria algo muito fora de controle, né? Não seria algo muito não é algo sistematizado, organizado, né? Entrega simplesmente ao Estado o poder de aplicar ou não aplicar pena, né? Sendo que essa vontade pode mudar a qualquer momento, né? É inseguro, é instável, então não é exatamente o pensamento mais adequado e promissor que existiu na época. E temos Aristóteles, né, que falava que a delinquência acontece em razão da avareza, de necessidades econômicas, da intenção de aumento da riqueza, e que a educação era a base para evitar que essas circunstâncias levassem ao delito. E que a sensação de impunidade também poderia conduzir a pessoa à prática do crime. Então, né, Aristóteles falou basicamente tudo que tinha para falar. Agora, saindo do direito penal da Grécia Antiga, nós vamos partir para o direito penal em Roma, que é o quarto I. Certo? Então, o direito penal em Roma passou pelas fases da vingança, né, separando, a exemplo dos gregos, o direito da religião, e dividiu os delitos entre públicos e privados, né, sendo esses públicos envolvendo interesses coletivos e os privados envolvendo os interesses particulares. Então, temos aqui os delitos públicos com penas públicas e os delitos particulares com penas privadas. Nos primórdios, né, do direito penal em Roma, nós temos que o pater familias, ele havia amplos poderes sobre seus familiares escravos. Então ele tinha total liberdade para aplicar as punições como lhe conviesse, certo? Essa é uma característica basilar do direito penal em Roma. Essa forma de repressão e de imposição de punições era ainda baseada na atuação militar imposta pelos imperadores e pelos quercio, né, uma espécie de juiz. Daí temos o período da República, né, que é 509 a.C., onde há o surgimento da Lex Valéria, que era uma compilação de leis, tá? Na época de 500 a.C., onde as condenações capitais passaram a ser decididas pelo indicium populi, que é um julgamento popular feito em praças públicas. Então, crimes capitais, delitos capitais eram julgados em praças públicas. Então, findando a República, certo? Outras leis foram criadas, como a Leges Corniali, a Leges Juliae, que não vamos tratar muito profundamente.
Então, havendo uma estrutura de imposição da justiça, né? E que acabou se alterando em Roma a partir desse momento. Não existe mais uma vingança privada, certo? Que, como havíamos comentado antes, né? O sujeito A cometer crime com o sujeito B ter ambos os poderes e liberdade total para, de acordo com sua vontade, proporcionalidade, enfim, cometer o que ele quisesse contra o sujeito, contra o criminoso, né? Que tenha cometido crime contra ele. Não temos mais isso nessa época em Roma. Né? O Estado se ocupa dos julgamentos penais, com exceção das questões disciplinares domésticas, que essa fica com o pater familias, né? Que continuam sendo dominadas, né? por ele, no caso, mas de uma forma um pouco mais limitada, certo? Temos comícios e julgamentos populares, né? Que foram posteriormente substituídos por tribunais, né? Então, julgamentos populares evoluíram para tribunais permanentes que realizavam inquéritos presididos por magistrados. Né? Agora temos a figura do juiz, né, de fato, e dos tribunais. A acusação não é papel do Estado, mas feita por qualquer cidadão que levasse essa questão para o tribunal, certo? A pena capital é praticamente extinta, o que é ótimo, né? E as reprimendas deveriam ser previamente cominadas, assim como os delitos. Aqui temos o princípio da reserva legal, certo? Então não há delito sem prévia cominação legal. Após isso temos o Império de Augusto, que é no século III depois de Cristo. Aqui temos a substituição da acusação privada por uma acusação formal estatal. Então já partimos daquele antigo pressuposto, que mudou obviamente, que falava que qualquer pessoa poderia trazer a questão ao tribunal. Aqui já não temos, né? Não existe uma acusação privada, agora temos uma acusação formal estatal, né? Que se chamava de processo extraordinário. A acusação é feita pelo Senado ou funcionários imperiais, e existe uma grande liberdade para a apreciação dos delitos e também para a fixação das penas. Os crimes extraordinários, bastante específicos e tratados de forma diferente dos delitos particulares. Ressurgem as penas capitais, infelizmente, que era a pena de morte, e há o direito ao recurso, impedindo-se a tortura e a pena passa a ter função pública, né? Tendo diferenciação pela primeira vez do dolo e culpa, que foi um grande avanço aí. Então tá, terminando essa parte ali de direito penal em Roma, nós vamos para o quinto item, que é o direito penal germânico. Então no direito penal germânico, nós temos penas mais graves, que eles chamavam de Friedlos, que não vai dar certo. Enfim, que essas penas elas não eram mais vistas muito nos ordenamentos jurídicos, né? E ela tratava que o delinquente praticava uma infração, ele ofendia os interesses da comunidade, né? E então esse sujeito deveria perder o direito fundamental à vida, podendo qualquer cidadão matá-lo. Então, quando o sujeito cometesse um crime contra a coletividade, então o sujeito passivo aqui é a coletividade, e ele, enfim, cometesse crime contra a coletividade, ele perderia seu direito fundamental à vida. Assim, qualquer pessoa teria o direito, certo? O direito de executá-lo. Quando um sujeito cometesse um crime contra particular, que atingisse ali uma pessoa, ou no máximo alguns membros de sua família, mas não a coletividade, como no exemplo anterior, seria restabelecido a paz social por via da reparação, ou vingança de sangue, que eles chamam, certo? Então não haveria essa perda do direito à vida, consequentemente gerando a possibilidade de execução daquele indivíduo. Bem, o direito penal germânico é bem curto, então era basicamente isso que eu havia para tratar. Passando para o sexto tópico, já vamos falar sobre direito penal na Idade Média. Então, o direito penal na Idade Média, nós temos a queda do Império Romano no Ocidente, no ano de 476 d.C. A pena era o castigo privado, certo? Então aqui temos um retrocesso,
né? Temos aqui uma pena privada entre particulares, que era desproporcional, desumana, cruel, como tínhamos antes. O direito privado e a vingança coexistiam na fixação da pena do infrator, então era totalmente desproporcional, sem nenhum tipo de limites, certo? A composição ela até era possível, só que não era a mais interessante, porque se o sujeito não pudesse indenizar a vítima, ele poderia ser morto, porque naquela época havia sido restituída a pena capital. Então, apenas com a evolução e a intervenção dos dois na fixação das penas é que surgem as ideias das penas públicas. Temos aqui a possibilidade do ofendido aceitar a composição civil, como havia dito antes, e a necessidade de o reimpor a pena pública, que foi a evolução, né? Ali tínhamos uma pena privada que acabou depois também evoluindo para uma pena pública, certo? Após isso, temos a dinastia carolíngia, que foi entre 751 e 911 d.C., né? Que acabou fortalecendo as penas públicas também, que foi um período muito importante para o fortalecimento das penas públicas. Então, ali nós discutimos a queda do Império Romano no Ocidente, certo? Então agora partimos para a discussão da queda do Império Romano no geral, e não tão somente no Ocidente, certo? Então as penas públicas foram consideradas como barbáries, eram verdadeiras barbáries. A pena capital, mutilações, decapitações, imersões em azeite fervendo eram muito, muito corriqueiras, né? Era realmente uma barbárie que acontecia, mas era legal, era institucional, era legítima para a época. O delinquente é considerado inimigo público e podia ser banido também, né? A atuação dos juízes era arbitrária e a segurança jurídica era extremamente pequena. Após isso, nós partimos para um direito canônico, né? Em que existe a ideia da teologia, da teocracia e o surgimento do cristianismo. Agora, as coisas começam a melhorar um pouco, né? Mas, mesmo com o cristianismo, existiam dificuldades para se chegar próximo a uma pena justa, uma pena humanitária, uma pena, né, mais correta, né? Protegendo também o delinquente ali, né? Seus direitos fundamentais, né? Para que ela não fosse exagerada, não fosse extrapolada, não fosse extremamente danosa àquele indivíduo, né? Então, na época de Constantino, né, em 313 d.C., que foi durante o Império Romano também, começa o direito canônico a influenciar o direito penal, né, com a fixação do cristianismo, né, que era a única religião no Estado daquela época. Apenas Deus podia castigar, essa era a ideia. Então a pena era considerada expiação, mas na busca da redenção. Logo, o crime ele não era cometido contra aquele indivíduo ou contra a coletividade, mas sim o crime era cometido contra a divindade, era cometido contra Deus. Então, a pena ela era revertida pensando na penitência, na redenção, no próprio arrependimento diante de Deus daquele sujeito, certo? Então, a gravidade do delito era medida pela gravidade da intenção, pelo maior e menor pecado cometido. Se baseou no livre-arbítrio do homem, né? E realmente foi um pouco mais branda, de certa forma, mas nem tanto assim. Aí temos Santo Agostinho, né, em 354 a 430 d.C., que tinha uma concepção de liberdade em que ele tinha uma ideia de que essa concepção de liberdade ela não era total, em razão da crença de que o homem não nasce totalmente livre, pois ele traz consigo o pecado original. Então, para Santo Agostinho, o homem não é totalmente livre, pois ele nasce, tem o pecado, né? Tem o pecado original, por isso ele não é totalmente livre. Daí, essa ideia se perpetuou por muitos e muitos anos, até que Santo Tomás de Aquino, em 1225 d.C., entendeu que o livre-arbítrio do homem é total, né?
e que o homem é livre e consciente por si mesmo, né? Independentemente se tenha ou não nascido com o pecado original, né? Então, aqui existe uma busca da retomada da concepção de igualdade entre homens, certo? Então, tendo uma não disparidade entre classes sociais, etnias, religiões, né, e etc. Retoma-se a justiça pública, novamente, e cria-se a internação, né, figura precursora da penitenciária, né. Então, continuando aqui ainda na Idade Média, temos que ter em mente que ela foi marcada por uma forma de inquérito, aí muito interessante, porque se inicia essa ideia de inquérito, né, que era comandado pelos bispos, né. Então os bispos eles iam visitar os povoados, né, quando supostamente tivesse acontecido algum fato, né, algum problema, algum crime, enfim, e eles faziam questionamentos, né, e concluíam o cometimento ou não de um crime. Era chamado Inquisitio Generalis, que era quando eles iam lá, faziam questionamentos e concluíam a ocorrência ou não de um crime. E de quem o teria praticado, que é o Inquisitio Specialis. Então, temos o Inquisitio Generalis, que é fazer esses questionamentos e concluir a existência ou não daquele crime, e o Inquisitio Specialis, que é determinar quem foi o autor daquele crime. Então, aí também tivemos a posterior possibilidade da confissão do acusado, marca a retomada do direito romano, né, com o surgimento dos praxistas. E em Bolonha, na Itália, que é uma região da Itália, Bolonha, em 1088 depois de Cristo, temos um direito penal romano que retoma, né, esses trabalhos aí por Irenério, que foi não sei, eu acho que foi um imperador Irenério, agora eu não me recordo direito, depois eu vou ter que dar uma olhada. Certo. Então, finalizando aí o nosso tópico sobre direito penal na Idade Média, vamos passar para o 7º tópico, que trata sobre a Idade Moderna, o período humanitário e o Iluminismo. Então, uma das obras mais importantes foi a de Hugo Grotius de Iure Belli ac Pacis, né, de 1625, que impôs a pena um fundamento racional. Então, saímos aí de uma pena divina, de uma pena particular, de crendices, né, de misticismos, de poderes sobrenaturais, e aqui partimos para uma questão mais racional de aplicação de pena, de enquadramento de condutas, certo? Então, as ideias foram desenvolvidas nos séculos 17 e 18, né, por justnaturalistas, né, fundamentando na razão a existência do Estado, em contraposição ao que era colocado pelo direito romano e principalmente pelo direito canônico, né, que foram os que a gente acabou de ver, que se baseavam principalmente as divindades e as crenças religiosas, mais especificamente o cristianismo, por ser a única religião existente, né. Então temos alguns pensadores aí, tá? Como Thomas Hobbes e John Locke, que pensavam, que tinham um posicionamento contraposto à justiça absoluta, certo? Então aqui eles defendiam que a finalidade da pena era a manutenção da obediência da população e a um determinado regimento, né, e a segurança comum. Então aqui temos a manutenção da obediência sobre uma norma. Então era a obediência à norma. Então, tinha uma intenção intimidativa sobre a população para que não praticasse atos semelhantes ao do condenado, né? Bem como sobre o próprio delinquente, para que entendesse as consequências da sua reincidência. Reincidência é reincidir em alguma conduta, né? Repeti-la, né? Reiteradas vezes. Depois disso, temos Montesquieu, no século XVII, que é um pensador francês, que fazia críticas à reforma do sistema penal na época e defendia a separação dos poderes, né? Tratando como a figura do judiciário uma figura que deveria ser independente, né?
Também defendeu a moderação na fixação das penas, a prevenção de novos delitos, dando maior ênfase à prevenção de novos delitos, e não com a punição em si mesmo. Então, Montesquieu acreditava que o mais importante era buscar evitar os crimes do que necessariamente punir esses crimes. Então, o trabalho, até mesmo do legislador, de quem punia, era de pensar em formas de evitar o cometimento do crime, né? Dando maior ênfase a essa atividade, dando maior atenção a esse objetivo, do que o objetivo de desenvolver e aperfeiçoar as formas de punição, né? Aristóteles falava que a educação, né, era uma forma de você evitar a delinquência, o cometimento de crimes. Aristóteles também falava que agora o que ele havia dito lá? Agora me esqueci. Mas enfim, não vem ao caso também. Mas de qualquer maneira, aqui você tem maior ênfase no antes do crime do que no depois do crime. Então, o descumprimento da legislação é fruto da impunidade e não da moderação das penas. Também defendia os princípios da proporcionalidade das penas e da reserva legal, que foram os princípios ali que a gente já discutiu brevemente. Vai existir uma aula, certo, com um estudo direcionado a princípios, né, do direito penal, como classificação dos crimes e outros conceitos generalizados que são importantes saber. Aí temos mais um sujeito que eu gosto bastante, que é o Cesare de Bonessana, também conhecido como Marquês de Beccaria, ou Cesare Beccaria, que foi o escritorzinho desse livro aqui, ó, Dos Delitos e das Penas, bibliografia base do curso de Direito. Indico, é um ótimo livro, uma ótima obra para fazer leitura. Enfim, ele foi influenciado por Rousseau, né? E ele tratava sobre a proporcionalidade entre as penas e a liberdade que é dada ao homem que passa a viver em sociedade. Então ele fala sobre proporcionalidade de penas e qual será a liberdade daquele agente que, depois de preso e posto de volta e integrado à sociedade, qual vai ser a liberdade desse sujeito. Também tratava sobre a prisão preventiva, o combate à tortura como forma de produção probatória, né? Existia naquela época muita prática da tortura, né, para a produção de provas, coisa que Beccaria refutava e criticava veementemente. Também defendia a publicidade. Ele também defendia a publicidade nas acusações, né, então o princípio da publicidade, né. Também tratava que a pena ela devia impedir que o autor continuasse a delinquir e prevenir a prática desses crimes por outros cidadãos. Então você tinha aquela ideia também de você penalizar o delinquente para que ele deixasse de delinquir, mas essa atitude também era uma forma simbólica para mostrar a toda a comunidade, a toda a sociedade de que nenhuma pessoa deveria atentar para com o direito da outra, né, e cometer algum crime contra a outra. Aqui ele também define que a pena capital é incompatível com o contrato social, né? O contrato social são as leis, os regramentos que determinam a organização social, né? Em princípio na paz social. Então ele dizia que a pena capital ela era incompatível com o contrato social de uma sociedade desenvolvida, uma sociedade sã, certo? Aqui ele defende a clareza das leis e a disseminação do ensino, a educação, para combater a prática delitiva. Diz que as ações meritárias devem ser recompensadas, então aquele cidadão, né, que segue a lei, né, que é exemplo, né, de alguém que segue a lei, deveria ser recompensado, reconhecido, pois esse é o cidadão modelo que a sociedade deve ter seus olhos voltados, né? E também comenta que a pena ela deve ser prontamente imposta, né, para que fique clara a sua vinculação com o crime cometido.
Então, é o princípio da reserva legal, mais uma vez. Aqui ele também fala sobre o princípio da necessidade de fixação da pena e o princípio da reserva legal em matéria penal, que é basicamente o que a gente falou aqui. Daí que vem aquela fase, nulo crimen, nulla poena sine lege, né? Então, a partir dessas concepções humanitárias e iluministas, algumas alterações legislativas severas foram realizadas na segunda metade do século XVIII, por exemplo, na Rússia, com Catarina II, que alterou completamente a legislação penal em 1767, em Toscana, região da Itália, que o novo Código Penal foi firmado por Leopoldo II em 1786, extremamente influenciado por Beccaria, que também era italiano, que coexistiu com Leopoldo II na mesma época histórica, né? Que também afastou a pena capital e a tortura, né? A Áustria, com José II, e a Prússia, com Frederico o Grande, também afastaram a pena capital e a tortura na mesma época. Na França, temos uma alteração penal que é reflexo da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é de 1789, fazendo surgir novos códigos penais, o de 1791 e 1810. Terminando esse item, vamos para o 8º item, que são as escolas penais. Contudo, as escolas penais são várias, são quatro. E por isso eu vou disponibilizar um quadro explicativo, que eu acredito que seja mais adequado. Dito isso, eu parto para o 9º item, que é a moderna doutrina penal. Então, a moderna doutrina penal trata o que? Que a pena não é... A pena ela acaba sendo o instrumento mais violento de controle social, mas que não tem apenas um fim intimidatório. Ela deve assegurar normas influindo em outros processos de controle social, né? Nesse sentido, nós temos aí uma aproximação com a sociologia, com a criminologia, né, num processo evolutivo, né, a partir do fim do século XIX. Instituindo algumas diretrizes a serem seguidas, né, para o melhor convívio na sociedade. Daí a impossibilidade de serem excessivamente gravosas, né, buscando a garantia de bens jurídicos, né, que fossem prezados socialmente, né, mantendo a dignidade e a liberdade humana. Aí temos um conceito de prevenção geral positiva, né, que foi elaborado por Klaus Roxin, que é a teoria unitária dialética. São 3 itens que dizem respeito dessa teoria, que seria a aprendizagem, né, motivada sociopedagogicamente falando. O segundo, o exercício para a confiança do direito. E o terceiro, a pacificação, que é essa prevenção integradora de cometimento de crimes, buscando direcionar a aplicação da pena para fins positivos. Aqui temos daí o princípio da subsidiariedade do direito penal, né? Que, como a gente tratou na primeira aula, o direito penal é a última ratio, né? Ratio. Então, só quando os outros ramos do direito se mostrarem ineficazes ou não tão eficazes quanto o direito penal, que se aplica o direito penal. Aqui também dá importância ao princípio da culpabilidade, fixando os limites da pena. E daí se encerra a chamada prevenção geral positiva. Daí falamos sobre a prevenção especial, né? E não mais geral. A prevenção especial seria o desenvolvimento da personalidade do agente, né? Que nesse sentido seria possível uma fixação de pena menor que a própria culpabilidade, desde que recomendável delinquente a toda a sociedade. Então, de uma forma mais especial, se analisava a personalidade daquele agente e se com a análise da culpabilidade daquele indivíduo fosse recomendado uma pena menor, assim seria feito pelo próprio juízo. Então aqui se protege um bem jurídico, ok? A pena tem uma finalidade de proteger o bem jurídico e a paz social. Agora, de acordo com a teoria sistêmica, que foi elaborada por Gunther Jacobs, nós temos um direito penal, uma punição que protege a norma e não o bem jurídico, certo?
Então a pena não é uma função retributiva, negativa, mas de modo positivo. Ela se apresenta como uma demonstração da vigência da norma, por conta de um responsável, e tem por finalidade estabilizar a norma lesionada. Então aqui não se atenta para a proteção do bem jurídico necessariamente, mas sim a instituição do Estado, a representatividade do Estado, a lei, a norma que é instituída. É essa que deve ser respeitada, é essa que deve ser protegida necessariamente, em primeiro momento. Então não está na intenção de garantir a ausência de lesão de um bem jurídico, mas de assegurar a vigência da norma. A pena não tem função retributiva, não pode reparar o dano social sofrido. A pessoa que infringe a norma de maneira consciente, assim age por não se importar com o comportamento adequado dela, gerando um conflito social. Então, é essa análise da culpabilidade, certo? Finalizando esse item, partimos para o último item, que é a história do direito penal brasileiro. Então, no início da colonização no Brasil, com as ordenações afonsinas, né, que era o mesmo regime jurídico vigente em Portugal, que também tinha caráter religioso, foi revogado em 1540 pelas ordenações manuelinas, mantendo essa base das ordenações afonsinas, não definindo o tipo ou quantidade de pena, que era ato discricionário do juiz. Logo, o juiz, durante esse período de ordenações manuelinas, poderia decidir qual seria a proporção da pena. Logo, não havia uma pena definida, então o juiz havia essa liberdade, esse livre-arbítrio, para decidir qual seria a proporção da pena. Após isso, foi substituída pela compilação de Dom Duarte Nunes Leão, né, também chamado como Código de Dom Sebastião ou Código Sebastiânico, né, que reuniu as leis separadas e esparsas. Contudo, foi de difícil interpretação e conhecimento por parte dos cidadãos. Então, era uma lei inacessível, era uma lei de difícil interpretação, o que confundia muito a própria sociedade, eu acredito, né? Após isso, essa compilação foi substituída das ordenações filipinas, que perdurou aí por mais de 200 anos, com seu marco inicial no século XVII, que se fundamentava em preceitos religiosos, mais uma vez. O direito foi confundido com moral e religião, né? Além do mais, se fundamentava na religião, e se punia com rigor os hereges, os apóstatas, feiticeiros, benzedores. Hereges é aquele que contraria a doutrina, o pensamento do Estado, né? Aí temos a Proclamação da Independência e a Proclamação da Constituição de 1824, que assim foi realmente elaborado o Código Criminal do Império, né? Com um direito penal protetivo e humanitário, permitindo a individualização da pena, a criação de agravantes e atenuantes, o julgamento especial para menores de 14 anos. A pena de morte ela ainda estava presente, contanto ela era limitada para coibir crimes praticados pelos escravos, certo? Então tínhamos penas de morte, mas eram aplicadas não somente a escravos. Continuava errado, sim, mas ela havia sido limitada a um grupo específico, né? Misturando direito com religião, tipificou como crime ofensas à crença oficial do Estado. Então, se religião oficial do Estado é o cristianismo, estar contra o cristianismo é estar contra o Estado. Então, isso é crime. Temos a Proclamação da República, em 1890, que sancionou o Código Criminal da República, atento às restrições impostas pela Constituição de 1891, que proibia a pena de morte e a prisão de caráter perpétuo. Esse novo código ele permitia a pena de prisão e banimento por tempo de natureza temporária. Então você poderia banir alguém de forma temporária para que evitasse aquele caráter perpétuo da pena. E a suspensão de direitos, né? Instalando o regime penitenciário de caráter correcional. Então, diante do aparecimento de inúmeras leis modificadoras extravagantes, surge a necessidade de compilar novas normas penais, né? Que foi tarefa assumida pelo desembargador Vicente Piragibe, em 1932, que fez a consolidação das leis penais. Após isso, em 1942, finalmente temos a entrada em vigor do nosso Código Penal.
né, que também foi básico, né, foi basilar até os dias de hoje, e que teve sua parte geral reformulada em 1984 pela Lei 7.209. Vimos que com toda essa evolução histórica, o direito penal passou por aí diversas mudanças e alterações. Teve muito progresso e retrocesso. E realmente foi um período de extrema evolução, buscando sempre, claro, uma pena mais humana, uma aplicação mais justa, né? Então, sabendo disso, eu acabo ficando por aqui. Esse foi o conteúdo dessa aula. E semana que vem nos encontramos para a nossa terceira aula, que será sobre fontes do direito penal. Então é isso aí, pessoal. Qualquer feedback, qualquer comentário, sugestão, por favor, se valha da sua opinião, sua crítica. Coloque aí, exponha nos comentários. Me inscreva no Instagram, deixei meu link na descrição. Curta o vídeo, comente, compartilhe com seus amigos. E vamos continuar aí desenvolvendo esse trabalho bacana juntos, certo? Um grande abraço e valeu!